Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou ao discípulo: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outro que ainda um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como os Deus, mas sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus quer saber dos discípulos quem o povo diz que Jesus é. Jesus já tinha feito muitos milagres, muitos prodígios, expulsou muitos demônios, e Jesus quer saber dos discípulos que o povo acha que Jesus é. E aqui os discípulos vão dizer que uns acham que é João Batista, outros por Elias, ou algum dos outros profetas. Agora Jesus muda a pergunta. Jesus quer saber: e vocês, meus discípulos, depois de verem tudo isso que eu já fiz, de eu ter mostrado, de eu ter ensinado, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Messias. Realmente Pedro vai fazer essa profissão de fé e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, porque eles estavam com Jesus há muito tempo e puderam ver as maravilhas, a graça de Deus agindo nos milagres, nos sinais que Jesus realizou. Mas aqui Jesus vai fazer uma revelação que para aqueles discípulos eram inconcebíveis, porque eles ainda não estavam tão fortalecidos na fé, não entenderiam, ainda não conseguem entender como funciona o reino de Deus, como funciona o coração de Deus, como funciona o coração de Jesus. E aqui Jesus vai dizer que vai ser rejeitado pelos fariseus, doutores, mestres da lei, vai sofrer muito, vai ser morto, vai ser crucificado e depois irá ressuscitar depois de 3 dias. Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que irá acontecer, para que quando aconteça não seja uma surpresa. Mas se admira a atitude de Pedro, que vai repreender Jesus, que não permita que aquilo aconteça. E aí o que Jesus vai fazer é chamar a atenção de Pedro, falar que ele não olha os sinais de Deus, o projeto de Deus com os olhos de Deus, mas sim com o coração humano. Pedro não consegue entender ainda, e não os discípulos, o projeto de Deus, aquilo que Deus planejou, porque somente Jesus poderia oferecer um sacrifício perfeito a Deus pela reparação do pecado original de Adão e Eva. Pedro não concebe isso, quer esse Cristo que continue fazendo esses milagres, esse prodígio, como que Jesus é Deus e vai se entregar à morte, a morte vai vencer o Cristo. Para Pedro ainda é inconcebível isso. Quando vier o Espírito Santo, aí sim o entendimento chegará.
a revelação de tudo acontecerá. Mas nesse momento a fé ainda está pouca e os olhos de Pedro ainda são os olhos do ser humano. E nós vemos isso a cada dia, quando muitas pessoas veem o agir de Deus, veem o projeto de Deus acontecendo, muitas vezes com sofrimento, e as pessoas não conseguem enxergar o para que aquilo está acontecendo, se prendem apenas no porquê. Devemos entender que o projeto de Deus, Ele é o Deus do impossível. E aí nós desenhamos Deus em nossa vida como aquilo que nós achamos que Deus é, e não aquilo como Deus é. Se Deus é o Deus do impossível, conforme o anjo Gabriel anunciou a Maria que Deus era o Deus do impossível, que a Isabel estava grávida na velhice, que o Espírito Santo viria sobre Maria para gerar o Filho de Deus, o Messias, o Santo de Deus, nós ainda nos prendemos de olhar Deus com as nossas limitações humanas. É isso que nós precisamos nos desprender da graça, da pequenez humana, para olhar Deus em toda a sua plenitude. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos a imensidão do universo, nós ainda não conseguimos ver a plenitude de Deus. E os desejos de Deus e os projetos de Deus devem acontecer porque Ele é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.